Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Antes de mais nada, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, é rápido e não custa nada. Agora que vocês já se inscreveram, vamos lá. Algumas semanas saíram os indicados ao maior prêmio do cinema, o Oscar. Eu fiz um vídeo sobre os indicados que vocês podem conferir aqui. Como sempre, as indicações vieram recheadas de polêmicas e com isso as discussões sobre quem deveria ou não ter sido indicada surgiram. Foi quando eu percebi que poucas pessoas sabem exatamente como funciona e de onde surgem os indicados aos prêmios da Academia. Eu já tinha dado alguma pesquisada a respeito anteriormente, mas ainda não tinha me aprofundado no assunto. Depois de algum tempo de pesquisa nos confins da internet, eu vou tentar explicar de maneira bem simples e visual como funciona esse complexo processo. Antes da Academia definir qualquer coisa, os próprios estúdios analisam seus filmes e decidem quais eles irão financiar para concorrer ao prêmio. Às vezes muita coisa depende do estúdio investir em uma cara campanha para atrair votos para o seu filme, seu ator, seu diretor e etc. Após essas pré-indicações que os próprios estúdios fazem, a Academia entra em jogo. A Academia possui cerca de 6 mil membros profissionais do ramo, que em sua grande maioria são residentes norte-americanos. And we will make America great again. Thank you very much. Ela se divide em 17 categorias diferentes, uma para atores, outra para produtores, outra para editores, diretores e assim por diante. Cada uma dessas categorias seleciona os próprios indicados. Por exemplo, somente os atores votam para indicar os melhores atores, assim como somente os diretores votam nos indicados a melhor diretor. Ou seja, a Academia como um todo não é culpada pelos snubs do Oscar como a Amy Adams esse ano. Os culpados são os próprios atores que indicaram novamente a sua mestre suprema Meryl Streep. Deviam fazer um livro sobre a vida dela chamado Ela de Novo? Eu me esqueci, esse livro já existe, deem uma olhada. Mas como essas indicações acontecem? Eis a grande questão. Cada membro recebe e preenche uma lista com 5 indicados à sua respectiva categoria. A única categoria onde todos os membros da Academia votam é a de melhor filme. Cada membro da Academia deve fornecer uma lista entre 5 e 10 indicados para essa categoria. Após cada membro ter classificado seus indicados de 1 a 5 em todas as categorias, a matemática entra em jogo para determinar os indicados. Esse cálculo que muitos não sabem como funciona e acabam falando bobagem e às vezes culpando a Academia como se ela fosse uma organização maligna que não quis indicar determinada pessoa, sendo que às vezes é tudo uma questão de posicionamento nas papeletas de cada membro votante. Os cálculos são feitos há décadas pela empresa de contabilidade PricewaterhouseCoopers, também conhecida como PwC. Somente 2 sócios da empresa ficam sabendo do resultado antes da cerimônia principal. Conforme eu falei, cada membro seleciona os indicados de 1 a 5. A primeira etapa da contagem divide os primeiros colocados de cada papeleta. O número mínimo de votos que cada indicado tem que receber é o número de membros votantes dividido pelo número de indicados mais 1. Portanto, geralmente nessa etapa, somente o indicado mais votado consegue atingir esse número mágico. Eu vou explicar um pouquinho mais. Vamos supor que são 600 atores votantes na Academia. O número mínimo de votos que cada ator deve receber para ser indicado é de 100 votos, pois 600 atores divididos por 5, que é o número de indicados, mais 1. Portanto, o número mágico para ser indicado são 100 votos. Portanto, vamos fazer uma suposição que o primeiro colocado nesta primeira etapa esse ano foi o Denzel Washington, com 100 escolhas logo na primeira posição. Ou seja, o ator já atingiu os seus 100 votos necessários para sua indicação. Depois de contabilizados os votos do número 1 de cada membro, a Academia exclui o último colocado e redistribui o voto de segundo lugar para os que sobraram. Portanto, vamos considerar como um exemplo que o Denzel Washington tenha sido o primeiro colocado e o Will Ferrell o último, com somente 3 votos. Esses 3 votos do Will Ferrell são completamente desconsiderados e a Academia distribui os segundos colocados entre os restantes. Depois, o segundo pior colocado faz o mesmo procedimento e assim por diante. Se, por exemplo, Jonah Hill foi o segundo pior com 4 votos e um dos votantes colocou Will Ferrell, que já foi excluído anteriormente, como segunda opção, ela também é desconsiderada e avança para o terceiro colocado daquele votante. Esse processo é feito e refeito até que todos os indicados tenham atingido o número mágico. É um processo complexo e que às vezes pode ser injusto. Se um candidato conseguir muitos votos como número 1, mas poucos como número 2 ou 3, ele pode não conseguir uma indicação. Ou até mesmo a seguinte situação. Imaginem que Emma Stone foi a mais votada nesse ano, e muitos dos que votaram na Emma Stone para primeiro tenham votado para Amy Adams em segundo. Esses votos acabam não valendo nada, tendo em vista que não serão redistribuídos. No exemplo principal que eu usei,
os segundos colocados que ficaram atrás do Denzel Washington não seriam considerados, porque como ele já garantiu a indicação dele, o restante não será distribuído novamente. Mas lembrando, um processo que envolve tantas pessoas e tantos indicados, dificilmente seria completamente justo e sem controvérsia. A gente mesmo viu esse ano o cargo mais importante do mundo ser ocupado pelo segundo colocado. Portanto, realmente é difícil fazer uma votação justa. Very nice words, but happens to be wrong. Esse cálculo explica inclusive por que os indicados a melhor filme podem variar de 5 a 10 indicados. Tudo dependerá de como o cálculo irá transcorrer. Depois que a etapa de indicações é concluída, todos os votantes têm direito de votar em todas as categorias, ou seja, a lista de indicados é escolhida pelos especialistas de cada área, enquanto a votação final é feita por todos os membros. Existem injustiças na academia? Obviamente, ano passado a gente já viu de perto uma enorme controvérsia originada pela completa ausência de negros indicados 2 anos consecutivos. Porém, a academia adicionou mais de 500 membros de várias minorias para reajustar um pouco essa disparidade. A presidente Cheryl Bundes prega que não irá parar por aí e quer que a academia represente cada vez mais a sociedade como um todo, e não somente os brancos de 65 anos de idade. Galera, vocês sabiam como funcionavam as indicações para o prêmio máximo da academia? Diga nos comentários qual foi a maior injustiça do ano para vocês, e se vocês ainda não são inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever. Valeu e nos vemos em breve.